No JB+, de hoje, Edson Berwanger, por mais conhecidos, o Edinho, diretor das categorias de base do Grêmio, que está neste momento na concentração gremista em Barueri. A primeira questão que eu preciso te falar é, Edinho, como é que tá essa garotada? Como é que estão esses meninos? Que tá todo mundo muito empolgado, tu não tá sentindo o clima em Porto Alegre, mas hoje o Bagé ainda tava dizendo pra mim, cara, é o ano pra ganhar a copinha. Um abraço, meu velho. E aí, JB, tudo certo? Cara, assim, a gente não tá em Porto Alegre, mas a gente tá recebendo muito carinho, né? E isso é certamente reflexo do que a equipe vem demonstrando dentro de campo. Os meninos estão muito empenhados em conquistar esse objetivo, jogo a jogo. A gente começou relativamente uma campanha fria, assim, né? Porque a sede lá em Guaratinguetá é muito legal, fomos super bem acolhidos, mas campo muito ruim. Nós jogamos as partidas em horários assim complexos, né? Porque tava um calorão, né? Um sol brutal. Então a gente jogou 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, e isso acabou nos dificultando muito, né? E logo no início nós já tivemos algumas lesões, nós perdemos Serrote, já em seguida o Vieri e o Pedrinho foram para Porto Alegre para se integrar ao grupo principal, né, do Grêmio, participar da pré-temporada. Então a gente foi se amoldando ao longo da competição, né, e ganhando corpo, né. Fizemos um jogo ruim, assim, né, em determinado momento contra o Guaratinguetá, e, e também uma vitória quase colocando em risco até a própria copinha contra o Marcílio Dias, né. E aí depois contra o Goiás a equipe parece que acendeu a chave, assim, né, e a gente foi crescendo na competição e fez uma excelente partida contra o Red Bull, que, ó, assim, ó, talvez tenha sido o grande time aí que a gente enfrentou até o momento. O Palmeiras foi um jogo de igual para igual, é uma grande equipe, é, sim, uma das melhores bases do Brasil, mas foi um jogo mais parelho e mais tranquilo do que contra o Red Bull. Nós sofremos muito contra o Bragantino, né? Então, não dá para desconsiderar essa partida que o Grêmio fez, foi uma batalha, ganhamos nos pênaltis, né, depois de um, um jogo muito disputado, e tá todo mundo empenhado aqui, né, em buscar esse grande objetivo do Grêmio, que é uma conquista inédita para o clube. A gente sabe que é muito difícil, né, porque, pô, a gente vai lá, passa a primeira fase, são 3 jogos, mais tranquilos em tese, né, a primeira fase para se aclimatar na competição, e aí, à medida que vai passando o tempo, né, o desgaste de estar em concentração, né, porque os meninos estão desde o dia 1º de janeiro em São Paulo. Eu cheguei no dia 4, antes da primeira partida. Aí eu já estou há 17 dias aqui, né, eles estão há 20. Então, assim, a gente vai cansando, né, dessa rotina de concentração, porque eles não saem do hotel. Eles só saem do hotel se for para ir fazer um treinamento, né, em campo fora, ou se for para daqui a pouco uma necessidade de fazer um exame, como foi o caso do Alisson, por exemplo, quando se lesionou, a gente precisou levar, mas eles têm a rotina deles dentro do hotel, comida de hotel, né? É muito cansativo, sem família, sem ninguém por perto. A gente também, a gente, né, passa por essa dificuldade, né? E o trabalho é cansativo, assim. As pessoas que estão aqui, a gente, obviamente, vem uma equipe grande, mas todo mundo que está aqui trabalha muito, né? Todos os profissionais que são envolvidos no dia a dia da Copinha, no dia a dia dessa competição com o Grêmio, eles têm um dia muito cheio, né? Então eles passam fazendo coisas para que os meninos estejam sempre muito bem atendidos, né? Então, assim, todo esse desgaste, aí tu faz 3 jogos, depois o mata-mata começa, jogo, descansa um dia, Sim. jogo, descansa outro dia, jogo, descansa. Nesse meio tempo tu faz viagem, troca de hotel. Nós já saímos de Guaratinguetá, fomos a Mogi das Cruzes, agora estamos em Barueri. Ficamos sabendo hoje pela manhã que nós não sairíamos daqui, então ótimo, excelente, conseguimos manter a sede em Barueri, né? Para nós foi muito bom, porque hoje foi um dia de descanso. Eu estava exausto, cara, tanto falei contigo, né, mais cedo, que eu acordei um pouco mais tarde, porque fui dormir muito tarde, tá pilhadaço, e tenho certeza que todos aqui, né, ao longo do dia a gente conversou muito, né, porque o que a gente mais faz é conversar aqui, né, e todo Até mundo, porque não tem tempo pra treinar, né? Não tem muito tempo pra não, treinar. É só não jogar e tem, descansar e voltar pro jogo. Já tem jogo nessa, quarta. nessa fase de mata, é jogo um dia, jogo.
E ainda assim a gente conseguiu fazer treinos, né? Ainda assim, mesmo com deslocamento, saindo de uma sede para outra, se hospedando no novo hotel, a gente conseguiu essa rotina de treinos. Amanhã, pela manhã, a gente está indo treinar aqui em Barueri, porque aí agora pelo menos deu, né, uma folga. A Sim. gente jogou ontem, hoje a gente conseguiu a folga, amanhã tem mais um dia E e aí joga o jogo na quarta. quarta-feira às 5 da Deixa, tarde. Então, foi uma rotina que normalizou para nós, assim, né? Tá, deixa eu te fazer alguma pergunta sobre vários jogadores que o torcedor tá muito empolgado. Por exemplo, Claro. tu sabe que eu faço o debate raiz, o Bagé é gremista, e ele tava hoje enlouquecido no bastidor, dizendo, cara, o Pedrinho tá de volta a Porto Alegre, o Gustavo Quinteiros trouxe ele disse, tem que botar pra jogar, tem que botar, em vez de contratar um lateral, bota esse menino pra jogar e tal. O que tu pode dizer do Pedrinho, pro torcedor que não conhece tanto ele? Pedro Gabriel é um menino muito talentoso, na verdade, assim, a principal característica dele é a batida na bola, né? Claro, ele sabe se posicionar, ele é um lateral de raiz, digamos, né? Um lateral da função. Mas ele tem uma batida na bola inacreditável. Tanto é que ontem ele faz o gol no Palmeiras, né? Um chute que é uma precisão. Ele consegue carregar aquela bola e disparar um míssil, né? A gol. E isso não é a primeira vez que acontece. Inclusive na própria Arena Barueri, ano passado, teve um Grenal da Copa Fã, né? Que o Pedro Gabriel faz um golaço, né? E também assim um chute de longa distância. E ele cruza muito bem, ele bate falta bem. Ele é um jogador que tem uma característica boa de marcação também. Claro, tem que evoluir em algumas coisas, com certeza, mas não é de graça que ele está sendo chamado. Hoje nos deixou aqui na concentração, né? Ele saiu, foi para Porto Alegre, treinou, voltou para jogar e o profissional solicitou a volta dele para que ele esteja no grupo. Não sei até se não vai jogar, porque eu ouvi aqui, né? A gente, claro, está muito focado na Copa, mas uma notícia que o Mike talvez tivesse lesionado, talvez o Pedro pudesse jogar. Então, a gente fica muito feliz por ele, óbvio, vai sentir falta, mas a gente tem muitos jogadores aqui que são de muita qualidade e vão dar conta do recado. Tá, seguindo na defesa, o Luiz Eduardo, ele faz o gol, e ele tem aquele lance emblemático contra o Bragantino que ele não desiste. Também é um zagueiro, só que ele é reserva. É óbvio que tu não vai falar a escalação, que isso é contra o Fabiano Daitz, mas são os Claro. destaques que a galera tá falando. E ele tá bem. Mas assim, mas é que eu vou te dizer, tá? A gente e não é só para fazer uma onda aqui, né? Mas essa equipe que veio para a Copa São Paulo, ela não tem titulares. Ela tem no mínimo 16, 17 jogadores que poderiam ser titulares em qualquer time da Copa São Paulo. E o Fabiano, como a gente não tem tempo de treinar dentro do campo, a gente está montando um quebra-cabeça por jogo, né? O Fabiano, a nossa comissão técnica, que é composta pelo auxiliar dele, o Rui Mar, que tem o Gregory, que é nosso analista de desempenho, mais o Rafa, que é preparador físico, o professor Oswaldo, Marcelo Roden, eles trabalham muito na observação dos jogos das equipes que nós vamos enfrentar. E eles montam o esquema de acordo com aquilo que é necessário e que a gente entende que vai conseguir desarmar as principais jogadas do adversário, né? Então, ontem, muito bom que tenha vindo o Vieri e o Pedro. A gente precisava de pesar o lado esquerdo, por exemplo. E tu pode ver, o Palmeiras, ele joga com muita força pelo lado direito. Tem um lateral espetacular, né? E tem mais os outros meninos do Palmeiras ali que desceram no profissional e que fazem muita diferença. Então, a gente armou um esquema com jogadores que não estavam aqui, mas que vieram, botou o Pedrinho numa segunda linha, não jogou nem de lateral, deixou o João Lima, que é zagueiro, na lateral, né? O Luiz Eduardo não jogou porque ele estava com... Né, ele teve uma pequena luxação no ombro, né? Então, para também preservar um pouco o atleta, depois ele entrou no jogo, entrou bem, né? Então, são coisas que vão acontecer. A gente está, assim, é quase a guerra dos farrapos aqui, né? Os jogadores, eles estão sofrendo, cara, é um desgaste muito grande. Tem muita pequena lesão, muito pequeno problema, e a gente tem que lidar com isso, entendeu? Então, a medida... por que o fulano não jogou? Cara, não é porque ele é titular ou reserva, não. É porque, de fato, dentro do esquema
E também o Vieri tendo voltado, a gente jogando com 2 zagueiros, tendo que improvisar um zagueiro de lateral, porque o Wesley Costa também não tá tão bem, ele tomou uma batida no segundo jogo, né? Então, são coisas assim que tem que ser pensadas ao longo do dia a dia e fazem com que esses atletas, às vezes, esperem a oportunidade para entrar no decorrer do jogo, porque são 6 trocas, né? Então a gente movimenta o grupo muito. O Kaique, camisa 5, capitão, ele é tudo isso que tá jogando nessa copinha mesmo? Ah, ele sempre foi um destaque, né? Eu conversei muitas vezes com o CCD, né? Que além de ser gremista, é um amigo meu, né? Então, eventualmente a gente está conversando e o CCD deu bastante destaque para o Kaique ao longo dessa copinha, mas o Kaique é por isso, é porque ele é um atleta que eleva muito a moral do grupo, né? Ele nunca tá para baixo, cara. E se o cara erra, ele vai lá, ele é o primeiro a incentivar o cara que errou. Vamos dar a volta, meu, vamos junto, nós vamos buscar, nós vamos para cima. E, cara, ele é isso aí, ele é um atleta de muita pegada, né? Ele tem muita entrega dentro do campo, ele deixa tudo, ele não se poupa, né? E não é à toa que ele ganhou a braçadeira de capitão, né? Porque é um menino exemplar, assim. Mas Ele, ele, ele é camisa 5. Ele é camisa ele é 5 que... típico camisa 5, mas tu pode ver que ele agora, no esquema, foi adaptado, porque nós baixamos o Zorteia, que nem viria para a Copinha, imagina. Um atleta que nem viria para a Copinha, virou titular, digamos assim, né? Tá jogando de camisa 5, o Kaique subiu para outra linha de marcação, né? E tá ajudando, mas ele é um camisa 5 raiz também, ele é um cara clássico, é um cara que joga ali de primeiro volante, ele dá o bote na hora certa, ele joga para frente, né? Ele é um cara de uma técnica boa, claro que comete erros como qualquer jogador, mas ele merece aí tudo que está acontecendo para ele nessa copinha, e eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ainda para a torcida do Grêmio. O Jardiel, todo mundo viu na copinha passada, que foi a copinha dele, ele acaba tendo a infelicidade da lesão, 2 consecutivas, que por isso não vai pro principal. Nessa copinha ele tá invariavelmente mais no banco, mas, por exemplo, contra o Bragantino é ele que cava o pênalti, e contra o Palmeiras tem uma bola que escapa dele ali, que era pra matar o jogo mesmo. Ele tá plenamente recuperado, é um cara que hoje já dá pra dizer assim, bom, é óbvio que depende do Quinteiros, mas se o Quinteiros quiser pra treinar com o grupo principal, ele já tá 100% recuperado das lesões? Ele está completamente recuperado das lesões, mas ele ainda está fazendo um trabalho físico, né, para que ele tenha a condição de jogar 90 minutos. Ele sofreu muito no ano passado, né? Ele teve o destaque como artilheiro da Copa São Paulo. O Grêmio foi eliminado até precocemente, eu acho que nas oitavas, eu não lembro mais exatamente, mas acho que foi nas oitavas que o Grêmio foi eliminado e terminou a Copinha o Jardiel como artilheiro. E logo em seguida começou o Campeonato Brasileiro. Ele no primeiro jogo já faz 2 gols, se eu não estou enganado, contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A gente vem para jogar contra o São Paulo, ele faz gol aqui contra o São Paulo. E aí no final do jogo ele vai dar uma arrancada, ele lesiona, né, a posterior da coxa. E aí ele começa o processo de recuperação, vem a enchente, né? Para tudo. Aí a gente tem uma dificuldade muito grande aí com os atletas, inclusive, principalmente com os que estavam lesionados. O Jardiel passou boa parte do ano passado lesionado, então ele ainda está ganhando ritmo, mas ele é um cara que tem o faro do gol, né? Ele não é de graça que ele entrou, cavou o pênalti, ele fez gol contra o Goiás, né? Ele entrou e fez gol, ele cavou o pênalti e fez gol, ele bateu o pênalti decisivo contra o Bragantino também, né? Nas cobranças alternadas. Perdeu um gol contra o Palmeiras, mas aí, bom, perder é parte do processo, mas ele é um cara que está na própria copinha se preparando. Então, ele, obviamente, agora quando, né, espero que depois de sábado que vem, os meninos que voltam a Porto Alegre vão estar todos à disposição do Quinteiros para serem observados aí em loco, né? Porque eu sei que também eles, né, toda a comissão técnica e todo mundo está bastante envolvido com a Copinha, está acompanhando os jogos aí, está torcendo muito. Então eles estão vendo esses meninos, né? E estão vendo e sabem aí que vão precisar aproveitá-los, porque não está fácil contratar. E a gente, historicamente, os times campeões do Grêmio têm atletas vindos da base. E isso, acredito que o Quinteiros vai saber conhecer esse ponto histórico do clube e aproveitar esses meninos. Então, eu deixei por último um menino que, se eu não perguntar, os caras fecham o meu canal, que é o Gabriel Mack.
quase foi pro Uhum. Chelsea, teve a negociação, o empresário dele é só o pai do Neymar, todo mundo pergunta dele. Como é que é o bastidor dele? Como é que ele é em campo? Como é que tá sendo? Eu te confesso que aí é uma opinião, não tô aqui para dar opinião, mas acho que ele foi de, como dizem os argentinos, de menor a maior. Porque nos últimos 2 jogos ele realmente jogou. Opa, esse menino tá. Parece que ele tá de menor a maior, mas é a minha visão. Eu quero que tu fale o que tu pensas. Mas é justamente, cara, o Mac é um menino, assim como o Luiz Eduardo e o Thiago, nascido em 2008. Eles são os mais novos da nossa delegação, né? E tu pode ver que são meninos muito decisivos, né? O Luiz Eduardo fez 2 gols, fez aquele gol que não foi gol, mas salvou o Grêmio, porque naquele momento, se o Grêmio toma o terceiro gol do Bragantino, a gente não ia ter tempo de recuperar. O Thiago fez uma partida brilhante contra o Palmeiras, fez, né, aquele gol de cavadinha, de pênalti também nas alternadas. E o Mac, cara, o Mac é um menino que vem sendo preparado, né, para essa grande, né, para essa grande venda talvez, ou para mesmo que ficando no Grêmio ser tudo isso que se espera dele, né? Ele é uma joia do clube. Ele tem mostrado que se preparou e que tem condições de fazer esses enfrentamentos, né? O Mac ele subiu muito cedo. Quando eu assumo a diretoria junto com meus colegas aqui da base, a gente vai para o FPAN, que é o primeiro torneio que eu tenho a oportunidade de conhecê-los, né? E de ver, eu já tinha visto o Mac jogando, mas assim, jogo de campeonato das inferiores, e a primeira vez que eu pude ver ele presencialmente, né? E ali eu vi que tinha Que era um, diferente. um moleque diferente. E aí eles ganham o FPAN, voltam para casa, vão ter férias, e na volta das férias se decidiu que o Mac não ficaria na categoria sub-15, que ele já subiria para sub-17, né? Para começar a ter enfrentamentos com atletas mais velhos. Ele tecnicamente era muito superior e ele tinha condições, né, de suportar esses enfrentamentos. Então ele passa um ano na sub-17, né? Ele teve algumas dificuldades físicas também, ele teve lesões também. No ano seguinte, agora 2024, a gente já promove o Mac para sub-20 e ele faz enfrentamentos contra caras muito mais velhos do que ele. Ele com 15, fazendo 16 anos, enfrentando até as 18, 19, 20 anos. Depois a gente joga a Copa Federação Gaúcha de Futebol, que é um torneio profissional, e ele faz enfrentamento contra atletas profissionais, né? E ele sofreu muito, ele tomou muita pancada. E ele é franzino, né? Ele é pequenininho, ele foi crescendo à medida, né, que os jogos foram acontecendo, que ele foi treinando fisicamente. E esse sofrimento para ele foi bom, porque tecnicamente ele é muito superior e ele foi ganhando casca, né? Então o Mac agora ele chega nesse momento decisivo da Copa como uma grande referência do time, e é assim que a gente quer tratar ele, né? E acredito que também assim que a gente encerra essa etapa aqui, ele comece a frequentar mais o ambiente do profissional, porque é um plano, né, que a gente tem para ele, que ele, né, o futebol exige que os atletas sejam promovidos cada vez mais cedo, e isso com certeza está acontecendo no Grêmio, né? Quando a gente acaba com a transição, os meninos da sub-20 começam a ganhar muito mais espaço, e os que vêm atrás dele também. E é isso que a gente pretende, né? Entregar atletas cada vez mais cedo para o mercado, porque senão a gente vai deixar muita joia para trás. Edinho, amanhã, 7h30, em Araraquara, o Criciúma e o São Paulo se enfrentam. O Grêmio na quarta, às 5 da tarde, na Arena Barueri, pega o Corinthians, os dois que passaram então na final, que é no sábado. E aí Isso. vamos torcer para ser o Grêmio, para, né, pra gurizada fazer bem, é o título que falta na base gremista. Edinho, brigadão, meu velho, tudo de bom. Obrigado por me atender e sorte e sucesso para vocês. Valeu, João. Sempre um prazer falar contigo. Deixar um abraço para toda a torcida do Grêmio, e contamos aí com a torcida, essas energias positivas que têm vindo para nós aqui, seja via rede social, seja nas conversas que a gente tem com vocês aí, né, da equipe de jornalismo. É muito legal, a gente está muito empolgado e, cara, espero aí que a gente consiga superar mais uma etapa. A gente está indo jogo a jogo para chegar na grande final no sábado e, quem sabe, trazer esse título para Porto Alegre. Edson Berwanger, do JB+.